comentou de fazer uma live sobre relacionamento, sobre casal e sobre os filhos dentro do relacionamento, né, Érica? Sim, quando a gente fala de casal, não dá para deixar de pensar em filhos, né? A gente sabe que nem todo mundo tem filho, tem casal que não tem filho e opta por não ter e tá tudo certo. Mas não dá para desconectar, não pensar qual é o reflexo disso. Até porque a gente aprende a amar, a gente aprende a se relacionar pela relação de amor que os nossos pais estabelecem ao longo da nossa criação ali, do início da vida, aquilo tudo que a gente viu. Também dos avós da gente, porque a gente observa não só dos pais, a gente observa dos avós também. Bisavós, enfim. E aí, toda essa informação... E aí a gente traz tudo isso, né? Essas observações, essas lealdades invisíveis, algumas visíveis, para dentro do nosso relacionamento, para dentro da nossa família, para dentro do nosso sistema, do sistema que eu formei com o meu marido, e que muitas vezes eu não estou sabendo enxergar o que está acontecendo ali, o porquê de muitas coisas estarem acontecendo, não me dou conta de alguns comportamentos, Sim. de algumas visões, e aí as crianças vêm para me dizer, olhe para isso. Elas olham claramente. Presta atenção nisso, né? Claramente. Aí a importância de estar atento ao comportamento dos filhos. A importância de estar atento, né? Uma mãe que presta atenção, um pai que presta atenção nisso pode salvar o sistema, né? O sistema familiar ali que ele montou, que é o que tem preferência naquele momento, né, Érica? Não é? Houve sim uma precedência, né? É de lá que eu venho, é de lá que eu trago tudo isso, a preferência está ali, no meu relacionamento montei, no meu sistema que eu formei com meu marido. Sim. E aí os filhos vêm para me mostrar, ó, tem alguma coisa em desequilíbrio aí, vamos olhar? Né? A gente fala que eles estão a serviço, né, Érica? Eles estão a serviço e assim, dentro da fala de Jung, não é possível desconectar o psiquismo da criança com o dos pais, primordialmente ali dos 0 até os 5 anos, mas se a gente pega e olha numa perspectiva sócio-histórica transgeracional, desde antes da gestação. Toda essa influência, essa carga emocional que é passada de geração em geração, vai atuar na criança, vai de alguma maneira transparecer para a criança. Então eu passei uma dica de filme essa semana no Netflix da família Will alguma coisa. Ai, gente, que filme é aquele? O filme é muito interessante. Você observa já no início do filme para onde aquelas crianças olham. Então eles vão lá na história do bisavô, do avô. Eles estão, a alma está o tempo todo conectada e direcionada para esse passado presente, da onde eles vêm, da onde eles se orgulham, da onde eles se espelham de alguma maneira. Então ele não tem bigode, mas ele quer ter aquele bigodão, porque aquilo traz essa referência de lar, que naquele momento eles não estão tendo, porque aquela família, né, vai lá para quebrar o padrão. Mas esse quebrar o padrão é tão oposto que eles se mantêm conectados ao padrão de fábrica, né? De fábrica, vamos falar assim, de fábrica. Não tem como dar spoiler. Mas não, muito lindo. Mas o filme é muito, muito rico, muito interessante. E assim, eu fico ainda hoje, Gislaine, quando eu vejo, por exemplo, eu tenho o meu filho de 23 anos e ele faz terapia com uma psicoterapeuta amiga minha que ela é psicoterapeuta sistêmica, integrativa, trabalha com psicodrama, ela é psiquiatra também, excelente, a Silvia, que a gente ainda vai trazer aqui para fazer uma live, e ela trabalha com ele. Tudo isso que eu falo, ele não escuta, né? Porque de mãe ele não escuta. Mas com ela, ele sai das sessões e ele fala assim, eu amo a Silvia, mãe, tá me fazendo muito bem. Mas ele implica comigo o dia inteiro o que eu trabalho. Te entendo. Não, mãe, a minha psicóloga falou, foi? É bem assim. A mãe fala não serve, mas a minha psicóloga falou, foi.
Tá bom, tudo bem, te entendo, né? Eu falei, bom, mas Vamos eu lá. falei, aí esses dias ele falou isso, eu falei, graças a Deus que ele tá com a Silvia. Falei pra ele ouvir, falei, graças a Deus que ele tá com a Silvia. Então, assim, eles olham exatamente pra onde a gente olha. Então, uma vez a gente teve uma gastroenterite familiar aqui, uma outra, de vez em quando a gente tem isso. Há uns 2 anos atrás, e ele não morava com a gente. E o que aconteceu na época? Eu não falei nada do que estava acontecendo, porque a gente ficou muito mal. E eu não queria preocupá-lo, porque estava em outra cidade. Então, eu fiquei muito mal, meu marido muito mal, o Miguel e Maria Flor muito mal. Sendo que o Miguel quase ficou internado. A gente entrava e saía do hospital com as crianças. Então, assim, uma hora um ficava em casa, o outro ia e levava. Aí a gente não falou nada. Ele mandou mensagem num determinado dia, no meio do conflito, e falou assim: mãe, eu não tô trabalhando hoje. Eu falei: o que aconteceu, Caio? Não é de faltar trabalho? Eu tô muito mal. Eu tô passando muito mal, muito mal. Peguei uma virose, eu tô com dor de barriga, eu tô com. Eu sei que eu não consigo me mexer. Eu falei: meu Deus, não é possível. Então, assim, na época ele tinha, 2 anos atrás, 21 anos. Conectado ao sistema. Não de forma tão profunda quanto a criança, mas conectado. Então, essa vinculação, ela acontece independente de querermos ou não. Ela existe, ela está posta. A gente não tem como modificar isso. E aí eu falei com ele o que tinha acontecido com a gente e tal. Os pequenininhos também estavam. Então, a Maria Flor, que tem 3 anos, às vezes, quando eu tô com algum sintoma físico, quase em seguida ela fala: eu tô sentindo isso, ou até replica. Então, a gente precisa olhar. Não é para pai e mãe ficar culpado, né? Se sentir culpado. Ai, porque a gente sente, tá? A gente sente isso. Eu tô prejudicando os meus filhos. O que eu tô passando, tá? De alguma maneira, prejudicando a vida deles. Não é isso, Sim, né? a gente acaba entrando nessa neura aí, né? A gente entra nessa. E não é. Não é. As crianças nasceram dos pais certos, na condição certa, para que ela possa evoluir. Eu penso sempre nisso. Né? Mas por mais que seja difícil a história daquela pessoa, existe um porquê aí, existe uma força que é maior do que ele, do que eu, do que você, que permitiu que essa estrutura se formasse dessa maneira, para que essa pessoa, a partir dessa estrutura, pudesse crescer, possa crescer, se desenvolver. Eu acredito que a gente não está no planeta Terra a passeio, nem de férias. A gente está aqui a trabalho. E o trabalho é interior, né? De reconstrução emocional, moral, espiritual. Então, se a gente parte do princípio que existe uma força maior do que a gente, primeiro a gente passa a ter paz. Eu não sou o centro do universo. Eu não coordeno tudo. Não está tudo sobre sobre a minha égide perfeita. Não, eu me submeto a uma força maior. E essa submissão traz força. E aí a gente começa a entender que a vida é o que tem que ser para cada um de nós. Como é que você vê isso aí com as crianças? Gislaine, que a Gislaine tem feito aí uns trabalhos bem interessantes, uns experimentos. Eu estava aqui pensando, né, de uma mãe que me procurou para um atendimento, né? E com uma queixa do filho, né? Do filho dela, 8, 9 anos, o menino. Esse menino é muito inquieto, ele não para, ele é assim, ele é assado, blá, 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 e dá um jeito nesse menino. Nossa, despejou em você. Sim, se vira, né? Tipo assim, salva meu sistema, sim, tem alguma coisa aí. A culpa é dele, é do menino, não é minha. Aí olhamos, né, através de um trabalho que eu fiz com ele, olhamos e o que me apontou, né, e o que trouxe, o que a criança trouxe. Uma lealdade. Ele estava trabalhando, estava repetindo com a mãe um comportamento que o pai tem com a avó, né? Que o pai traz com a avó. E ele está em busca disso com a mãe. Mas a mãe se sente muito incomodada com isso, né? A mãe não estava conseguindo aceitar isso, e isso que causou esse incômodo, essa situação nela. E quando a gente olhou para isso,
e pôde perceber isso e conversar com a mãe, conversar com a família, ela chegou a fazer essa conexão. Nossa, mas meu marido é assim, igualzinho com a mãe dele. Ela até levou um susto, porque o menino buscava na mãe esse amor, né? Que dentro da psicanálise a gente traz como complexo de Édipo, né? Édipo. Até a idade dele. Oi? Até a idade dele. Até a idade A gente dele. fala de uns 7 aninhos, mas aí de 7 a 9 já ele tá nesse caminho da busca do amor da mãe. Da busca do amor. E aí a gente pôde conversar com a família e eles puderam identificar isso e dali, de alguma forma, depois dessa tomada de consciência, aí sim, montar um plano terapêutico, trabalhar com a família, porque eles conseguiram enxergar que a criança é um reflexo 100%. daquilo que está acontecendo dentro de casa, né? E quando a família traz, ela traz achando que resolve porque o problema é só dele. Da Eu criança. não tenho nada, nós não temos nada, né? O problema é ele. Essa criança dá muito problema, quando na verdade foi mostrado e apontado a situação, até houve assim uma situação, puxa, é verdade. Então agora vamos trabalhar, né? Vamos olhar para esse caso, para essa situação e ver o porquê desse comportamento, o porquê disso estar acontecendo, o porquê disso tudo estar se repetindo, né? E há uma grande possibilidade que se não fosse olhado nesse momento, ia repetir na próxima geração novamente, né? Então, a gente tem que olhar, e que bom que essa mãe olhou para isso, esse incômodo que gerou nela, né, de alguma forma, trouxe ele para a terapia para a gente olhar para isso, né? Então, eu adoro trabalhar com as crianças porque elas estão a serviço, elas trazem o que está ali dentro dessa disfuncionalidade, o que está em desequilíbrio dentro do sistema familiar, de uma forma clara, de uma forma, e a gente tem que buscar tirar isso da criança de uma forma lúdica, sem fazer com que ela se sinta culpada em trazer essas informações. Isso é muito importante, né? Isso é um trabalho de formiguinha. Então, a gente tem que ir aos poucos trazendo, buscando essas informações da criança que está ali no sistema dela, porque ela faz parte e ela sabe. E como ela não tem filtro, ela não é um adulto, ela consegue me trazer com melhor clareza isso. Então, é muito bom trabalhar com crianças, eu gosto bastante. E daqui para frente, a Erika só vai. E a Gislaine, ela atende, ela trabalha com as constelações, ela trabalha com todo esse estudo transgeracional focado na criança. Então, ela acessa a família através da criança. Porque a gente sabe, nós como psicólogos sabemos muito bem que a maioria das vezes, quando a criança vem para a terapia, a família que procurou ajuda, ela vem exatamente com essa fala, de que o problema vem da criança. Então, muitos pais, eles querem deixa no consultório, passa só para buscar. E a gente sabe que não é assim, a criança está manifestando um sintoma familiar. E aí, me diz, essa criança sozinha de 8, 9 anos teria condições de resolver isso? Se a família não apoiar? Se a família não ajudar? Não estivesse junto? Né? Então, a importância dos pais nesse momento, a importância da aceitação desse tratamento, da terapia, junto com a criança, né? E aí vem também uma forma de você falar isso para a família, né? Tem que ter essa sensibilidade de mostrar que tá ali no sistema, é deles, que não é só da criança. Sim. Né? Então, essa aceitação da mãe, do pai, de que eles fazem parte do problema, é preocupante quando isso não acontece. Então, o terapeuta e o psicólogo tem que tomar muito cuidado de que forma vai ser levada essa informação para essa família, para esses pais. Mas tem que fazer, né, Gislaine? Tem que ter essa ligação, né? Trazer para o real essa família e falar, olha, isso aqui começa aqui. Como é que a gente junto pode transformar essa situação? Então, assim, é sempre algo que chama atenção para uma resolução. Então, o conflito sempre é o início de uma solução, de uma resolução. Américo, bom dia, Américo. Américo, Ellen, Simone. Bom dia, Américo. Sandra. Eu vou assistir o vídeo do Américo daqui a pouco.
Não consegui ainda. Lá eles madrugam, né, Érica? Meio-dia lá agora, Gislaine. A gente que acorda tarde aqui, apesar de que eu acordo 6 horas da manhã. Vocês dormem e acordam com as galinhas. Mas é por causa das crianças, ele já começou a clarear, a Maria já começa a falar. Perguntar, chamar. Ela levanta. Mamãe, tá claro. Ela levanta. Tá claro. Vamos levantar. Mesmo com blackout, ela fala, tá claro. E assim, esses dias eu coloquei a Maria pegou os bonequinhos e eu fiquei observando. Ela tava brincando com os bonecos, eu fiquei observando, vamos ver o que ela vai fazer aqui, se ela tem compreensão. Plena de Gislaine, pegou o bonequinho maior, papai, mamãe, aí pegou não sei quem e foi colocando os irmãos. Ai, amo crianças, amo trabalhar com crianças. Olha o que a Ana perguntou. Se a gente pode falar um pouco sobre filhos do relacionamento anterior versus relacionamento atual. Gente, isso é bem interessante, sabe? Eu falei sobre isso, acho que na live passada, eu levantei um tema e aonde em algum momento eu comentei que até os filhos da primeira relação, sentem o que está acontecendo com o casal da relação atual. Manifesta a dinâmica. Sim. Onde todo mundo está envolvido. Ô, Ana, me veio aqui na mente agora uma fala que eu falo nos cursos quando alguém me pergunta sobre adoção. A adoção é ruim? Então, assim, a adoção em si é adoção. Não é boa nem ruim. É algo que existe e que tem uma função social e pode ser muito positivo. Assim como o fato de eu ter um filho biológico pode ser muito positivo para mim e para o sistema, ou eu posso vivenciar de uma forma extremamente negativa e deletéria. Tudo vai depender da minha percepção, do meu comportamento, dessa minha construção emocional. No caso dos filhos da relação anterior, a gente pode dizer que na vida daquele parceiro, daquela parceira que tem os filhos, eles têm precedência em relação à linha do tempo, eles chegaram primeiro. Existe uma ordem aí. Mas quando a pessoa constitui uma relação depois, eu me caso depois e a gente tem outros filhos. Essa relação nova, ela tem a preferência. Então, eu como parceira e o meu companheiro como parceiro, a gente precisa preferencialmente cuidar dessa relação, cuidar desse casal. Mas a gente precisa ter em mente que existe uma linha do tempo. E que no passado do meu parceiro e no meu próprio passado, a gente teve filho e esses filhos fazem parte. Eles chegaram primeiro. Então, a gente que chegou aqui agora, que está com um parceiro que tem alguém, ou com uma parceira que tem outros filhos, que tem alguém, ficou dúbio isso, né? Que tem outros filhos, um dos caminhos para que o relacionamento atual não se emaranhe nessas questões é o reconhecimento. Eu reconheço que essa pessoa tem a história da vida dela e que ela teve filhos, ela teve uma primeira companheira e tá tudo bem. Eu sigo a partir daí. Agora incluindo também a companheira, né? Não esquecendo. A companheira, isso, a mãe dessa criança. A mãe da criança, ela pertence. O pai. Ela pertence àquela história. Pertence. Ele pertence. Agora, Gislaine, uma coisa interessante é que o que eu venho observando? Que nos casos de adoção e também nos casos onde se tem uma nova família, né, se constitui uma nova família, de alguma maneira os sistemas se encontram. Então, por exemplo, essas crianças adotivas ou essas crianças da primeira relação, o que eu observei, eu venho observando na clínica, que existe um ponto que liga aqui, aquela família, a família que foi formada agora. Existem informações que se encontram, que se cruzam. Então, é como se, de alguma maneira, a próxima família reproduzisse um ambiente ao qual aquela criança precisa estar, no caso da adoção. Eu saí da minha família biológica, mas eu fui para um sistema que tem conflitos muito semelhantes ao que eu viveria naquela família. Então, a sabedoria, essa força maior da vida, da natureza, da criação, de alguma maneira pontua que a vida é maior do que tudo realmente. Então, como se eu não vejo como se recalculasse a rota, eu vejo que é uma continuação. Então, o que eu tenho que passar aqui, eu vou passar ali, naquele outro grupo.
Se eu não conseguir passar aqui, eu vou ser, de alguma maneira, a vida me põe num outro grupo, onde de alguma maneira eu vou vivenciar o que eu preciso vivenciar. Então, se a gente é um ser que está em crescimento, que está em evolução, e se a vida é maior do que tudo, e se existe um poder maior que coordena tudo, tá tudo certo, e eu sou direcionado para essa família. Eu acredito que isso também cabe no caso dessas famílias que se recompõem, que são famílias mosaico, né? Eu crio a minha família, que é conectada a uma outra família, e tá tudo certo aí, por quê? Porque existe algo que esse grupo em comum precisa passar. Senão a gente fecha muito a nossa mente, fica só no laço sanguíneo. Então eu fico muito procuro ficar no meio do caminho, principalmente quando a gente fala de sistêmico, que é como se só existisse papai, mamãe, irmão, de sangue. Então só isso existe. Não, a partir disso, muita coisa vem. Mas a gente precisa expandir o nosso horizonte, que não cabe somente na nossa casa. E a vida vai provando isso pra gente. O que você acha disso, Gislaine? Muito isso. Né? Porque fica muito aquela coisa de, quando a gente fala de sistêmico, é quase uma religião, né? E constelação familiar é uma coisa e terapia familiar sistêmica é outra. Então, terapia familiar sistêmica é uma especialização dentro da psicologia. Quem faz são os psicólogos. Constelação familiar é uma abordagem terapêutica, é uma filosofia de vida criada por Bert Hellinger. Elas se assemelham, mas são diferentes. Sim. Né? Sim. A constelação familiar é uma ferramenta que pode ser utilizada pelos psicólogos também. Qualquer pessoa. Entre outras ferramentas, né? Mas também pode ser utilizado por qualquer outra pessoa, né? O que a gente tem que tomar cuidado, Érica, realmente, é para não encaixar, não querer enquadrar as coisas dentro. Isso é isso. Isso e aquilo é aquilo. Isso. E eu canso de ver gente só falando, né? Criou-se tipo uma idealização da família. E a idealização é exatamente o que mina qualquer florescimento do amor. Se eu tô idealizando, eu já tô distante. Tá no pedestal, não tá próximo a mim. Então eu não tenho como receber amor dali. E é isso que eu acho legal a gente pensar. Não tem que idealizar, porque não existe família ideal. Não. Senão a gente vai para o sofrimento de novo. Né? Só é certo se for assim, nesse modelo familiar. A vida ela é muito mais ampla e ela prova isso. Então, viu o caso da menina? Há pouco tempo saiu isso em algum lugar que eu não sei aonde. Se alguém souber a fonte, pode me compartilhar comigo. Da menina que o pai precisava fazer um transplante de órgão, pai adotivo, e ela foi a doadora. E ele tá bem. Então, assim, ela é filha. Ela é filha adotiva. Então, o amor, se a gente fala que não existe cura que não seja o amor ele é amplitude, ele é expansão. Então, não cabe nele julgamento, fórmula mágica, certo e errado. O amor ele é muito mais amplo. Então, qualquer tentativa da gente de enquadrar o amor já tira a gente do direcionamento para um amor verdadeiro. E quais dicas vocês dariam para os novos filhos da nova família, vivendo junto com os filhos do relacionamento anterior? Saber o lugar de cada um. Ana, a maior parte dos problemas de relacionamento, seja relacionamento de casal, relacionamento pais e filhos, relacionamento com os amigos, com colegas de trabalho, qualquer tipo de inter-relação, o que eu vejo aí nesses quase 20 anos de trabalho com pessoas e com grupos. O que eu vejo é que as pessoas têm dificuldade de saber qual é o seu lugar. Qual é o meu lugar? Quando se sabe o lugar, se sabe comunicar ao outro qual é o seu. Então, se eu sei o meu lugar como esposa e como marido, os meus filhos não só precisam ouvir eu falar, eles vão aprender porque eles estão vendo o meu comportamento. Eu sei o meu lugar. Eu sei qual é o lugar dos meus filhos, eu sei qual é o lugar dos meus enteados. A parte mais complexa em tudo isso que a gente fala
é a gente dissolver, diluir cada vez mais o julgamento. O julgamento, ele atrapalha muito a gente. Então, eu tenho a tendência a dizer que a minha família, com meu marido atual, é melhor do que a família que ele constituiu com a parceira anterior, porque lá deu errado, porque ela era isso, porque ele era aquilo, porque eles faziam tudo aquilo e comigo hoje é perfeito. Isso faz com que eu me comunique indiretamente com a parceira, com a companheira do relacionamento anterior, com os filhos do relacionamento anterior. Eu mando inconscientemente, indiretamente, com micro mensagens, a informação de que eu sou melhor. E aí aquelas pessoas do passado, presente, como é que elas vão reagir? Elas vão reagir com base nessa informação, na animosidade. Então ontem eu recebi o depoimento da minha cliente, que eu postei no Instagram, e ela escreveu lá que a relação dela com o primeiro marido melhorou. Então, o que ela me disse na última sessão? Eu já tinha tentado melhorar minha relação com ele, mas não era real, era algo forçado, eu não estava realmente sentindo aquilo. O que ele fazia? Me cortava, me alfinetava, ele reagia de forma negativa. E aí eles ficavam naquela briga. Quando de fato ela começou a curar dentro dela aquela informação, ela começou a olhar verdadeiramente para ele de forma diferente, sem julgamento, levando o filho em direção ao pai, até porque a criança está nessa idade onde a mãe precisa direcioná-lo para a esfera do masculino. Ele mudou o comportamento com ela. Ela falou, ele tá diferente, ele não reage mais a mim, ele não tá me tratando mal, ele tá me tratando com respeito e com dignidade. Quem mudou, gente? Foi ela. Vem de dentro pra fora. De dentro pra fora. Então não é pela cabeça. Ana, sempre pensa assim. Não é pela cabeça, não é um esforço racional seu. É algo que vai surgindo, que vai acontecendo dentro de você. Devagar. Sempre devagar. Por que a gente se emaranha, a gente tropeça no nosso processo de autoconhecimento? Porque a gente quer correr. Não, eu tenho que resolver a minha vida, tem que estar tudo pronto para, sei lá, para eu sentar no sofá e tomar um chá e olhar para a vida e falar, tá tudo pronto. Fumar um cigarro imaginário. Não acontece assim. Fumar um cigarro imaginário, vou ter na época da faculdade. Não acontece assim. É lento. E quando você terminar de resolver um pequeno problema, outro vai bater na sua porta. Com certeza. Outro. Então, é um processo lento. Quando a gente se cobra muito, a gente sofre. Então, assim, você tá fazendo o teu tempo e tá fazendo muita coisa. Tantas famílias aí que já estão casados há 20 anos, 30 anos, 15 anos, não param para refletir esse tanto de coisa que você vem refletindo. Então, essa tua preocupação com o teu sistema, com a tua família constituída, até mesmo com a... Como eu transito bem sem prejudicar aquelas pessoas que chegaram antes, que é no caso as enteadas ou os enteados. Então, quando você consegue ir um passo de cada vez, as tuas mudanças, elas passam a ter estrutura. Então, às vezes a gente entra num processo e faz, eu tô maravilhosa, nossa, transformou minha vida, semana que vem a pessoa tá no buraco. Porque não é assim. Autoconhecimento é para a vida inteira. Se relacionar melhor com os outros é para a vida inteira. A gente está sempre sendo testado. Então, ontem eu fiz uma ligação no teleatendimento e quando eu vi, eu estava esbravejando com a mulher. Aí eu falei, gente, saiu o bicho primitivo, pulou, tá vivinho da Silva. Aí eu recalculei ali na hora, eu falei, ela não tem culpa, ela tá me atendendo bem. Ela não tem culpa do sistema que é maior, o sistema K, enfim. E eu voltei. Mas na hora saiu o animal que habita em mim lá, o instinto, pulou. Raiva. Lá na criancinha. Criança birrenta, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não gosto. Cláudia, bom dia. Cláudia, querida, Esther. Bom dia, Cláudia. E aí eu recalculei a rota. Ali com a Ana? O quê? Que, Gislaine? Posso falar um caso de uma criança ali com a Ana nesse caso? Fale. Foi a Ana, né, que perguntou. Foi, Ana Paula, isso. Ana Paula. Então, assim,
Eu atendi uma mãe que trouxe para fazer constelação. Ela disse assim, a minha filha tem 3 anos. A minha filha, ela não fala ainda, né? Ela tem muita dificuldade de se comunicar. E ali essa foi a queixa dela, né? E a gente foi pesquisando ali dentro do sistema e foi feita uma constelação para ela. O que aconteceu? Exatamente isso. Ela estava no 2º casamento e o marido, né, teve um outro relacionamento anterior e tem um filho com uma outra esposa, né, com a primeira esposa, no qual isso não estava sendo visto no relacionamento atual. Tanto pelo pai quanto pela mãe, né, quanto pela madrasta, não estavam reconhecendo o lugar daquela criança e daquela primeira mulher. E isso fez com que a criança de 3 anos mostrasse para que essa dificuldade de fala, com essa dificuldade de fala, para que olhassem para aquilo, né? Foi uma forma dela dizer, olhem, eu tenho um irmão, eu quero esse irmão presente, né? Tanto é que no desenho que ela fez, ela desenhou um irmão, né? E eles nem sabiam, eles não tinham contado para ela que ela tinha um irmão. Daí ela veio, nossa, será que eu vou engravidar? Será que eu estou grávida? Quando, na verdade, já tem um irmão. E a menina desenhou. Então, assim, a importância dessa inclusão, né? A importância para as crianças desse olhar. E ali foi feito um trabalho para que ela aceitasse, para que ela olhasse para esse filho do primeiro casamento, até o próprio pai, que não tinha aproximação com o filho, então buscasse isso de alguma forma, né? Então a criança veio com esse comportamento. Aí depois, né, da constelação feita, quando a gente fez um movimento de constelação para que isso acontecesse, para que ela conseguisse olhar para isso. Hoje a gente está em junho, isso foi em fevereiro, ela me trouxe essa resposta de que a menina começou, né? Ela já mudou o comportamento, já está conversando, já tem algumas frases, já consegue se comunicar de uma forma diferente e o comportamento dela dentro de casa mudou. Ela era uma menina inquieta, ela era uma menina introspectiva, Sim. né? Então ela trazia isso nela e ela já conseguiu mudar o comportamento somente da inclusão desse filho fora do casamento. Então, a gente tem sim que olhar para isso e como isso é importante e como isso reflete no comportamento das crianças. Eu queria comentar isso, acho que vai ajudar um pouco a Ana Paula a entender. Sim, e reforça o laço do casal, né? Na verdade, sim, essa inclusão, né, o sair do movimento da exclusão, reforça a relação de casal. Ao invés de enfraquecer, acaba por sim, reforçar. Sim. Mas a Ana Paula, ela é uma pessoa que está nos seus processos de autoconhecimento contínuo. Está buscando, está fazendo grandes movimentos. Que bom. Você está junto com a gente, então, Ana Paula. E a gente nunca para, não tá? Para, nunca para. A gente segue nesse caminho, nessa direção aí. Devagar e sempre. Gente querida, que horas tem, Gislaine? Então, faltam 7 minutos para as 9. Gente, passou voando a live, sim, corrido. Sim, por nada, Ana Paula, por nada. Sim, vamos lá. Ficamos por aqui hoje, então, Erika? Ficamos por aqui. Pessoal, a Erika tem uma nova turma aí de constelação, inicia amanhã, um curso de constelação, né, online, totalmente online, aulas ao vivo, né, curso de constelação individual, né, Erika? Isso. Quanto tempo vai dar de curso? Quantos encontros? São 7 encontros, o curso é intensivo, né? Isso. Que teremos lá, ao teremos vivo. a Bárbara Oeiras, teremos a Lilian dando o curso, teremos essa pessoa aqui que vos fala também. Gislaine está com a gente. Do Instituto da Erika Ló. Lilian vai estar também. A Bárbara que vai trabalhar com marketing. Isso aí. A Lilian vai ensinar a mexer na plataforma.
Gislaine vai trabalhar. Sim. Relacionamento de casal, é isso? Isso, e crianças, né? Vamos lá. É isso aí. Então, quem quiser mais informações lá no perfil do Instituto da Érica, né? No Tem mais perfil informações. tem. Pode mandar, né? Eu mando direct pra mando você por também, direct, que eu passo o link do site. E na quinta-feira agora, eu tenho uma live que é no dia do De Frente com Gislaine, que vai ser com aquele menino... Meu Deus do céu, esqueci o nome dele. Quem? Ai, meu Deus. Ivan Bonaldo. Ivan, ele é especialista em nova medicina germânica. Não sei se estou falando besteira aqui não, mas ele trabalha com a nova medicina germânica, por isso eu fiz esse convite para ele. É um outro olhar para os sintomas e para a doença que eu acho que vai agregar bastante. Então, eu vou trazer os lembretes lá aqui nos stories do Instituto e no meu lá oficial também. Quero que vocês participem. Eu tenho certeza que vai agregar muito o saber dele. Ele é maravilhoso. Gislaine, querida, muito obrigada mais uma vez. Semana que vem, na terça de manhã, a gente se encontra aqui com um chazinho, um chimarrão, um café, enfim. Lá, quem tá em Portugal, quem tá em Londres, com seu suco, porque tá calor aí, agora tá começando a esquentar um pouquinho, né? Ai, gente. E